Convidado. Esta madrugada, o presidente russo anunciou o lançamento de uma ofensiva contra a Ucrânia, declarando que não pretende ocupar esse país nem tampouco impor nada a ninguém pela força. Ao esclarecer hoje que Vladimir Putin expôs claramente as suas exigências, a neutralidade e a não disseminação de armas ofensivas na Ucrânia, o Kremlin disse que o conflito duraria o tempo necessário em função dos resultados e da sua pertinência. Reagindo à ofensiva russa, que já causou várias dezenas de mortes militares e civis, o presidente ucraniano apelou à população à calma e declarou-se convicto de que o exército do seu país iria ter capacidade de fazer frente. No resto do mundo, com exceção da China, que diz compreender as preocupações russas, além da chuva de condenações internacionais à operação militar russa, o dia está a ser marcado por reuniões de crise, os países membros da NATO devendo encontrar-se de urgência amanhã. Desde já, novas sanções estão a ser encaradas, nomeadamente pela União Europeia, mas para José Milhazes, escritor e antigo correspondente da RFI em Moscovo, nada parece poder travar no imediato Vladimir Putin. E se ele tiver uma vitória fácil na Ucrânia, ele não vai parar por aí. A julgar pela forma como ele atua, eu arriscar-me a dizer que se Putin tiver uma vitória fácil na Ucrânia, não vai ficar por ali. Agora, vamos ver, ele dirige um país com um grande exército e ele tem armas nucleares, daí que é muito difícil ver e até imaginar como é que agora vai ser possível travar o avanço de Putin e se ele vai parar aqui ou vai continuar. Se lhe correr bem na Ucrânia, eu acho que ele vai continuar. Qual é a avaliação que faz da atuação de Volodymyr Zelensky durante todo este período de crise? Olha, é o presidente de um país que pouco ou nada pode fazer. Os ucranianos tinham depositado enormes esperanças na sua eleição e ele foi eleito por uma grande maioria dos ucranianos que esperavam que ele fizesse reformas, acabasse com os oligarcas e melhorasse o nível de vida das populações. E ele estava a ter muitas dificuldades e claro que esta guerra com Putin em nada veio ajudar. E ele está numa situação muito complicada agora. Antes desta ofensiva de Putin, houve uma série de diligências diplomáticas para com Putin. Isto não resultou, a seu ver, porquê? Porque, no fundo, Putin já queria, desde o começo, lançar essa ofensiva? Algumas das reivindicações que ele apresentava no seu ultimato de dezembro, ele sabia que essas reivindicações eram inaceitáveis, nomeadamente no que diz respeito à política de portas abertas da NATO e à política de adesão a esta da Aliança Atlântica. E ele sabia que os Estados Unidos e os países membros da NATO iriam dizer não a esta tentativa de Putin limitar a soberania dos países. E ele recebeu uma resposta muito firme, mas como ele não gosta de fazer figura de político derrotado, está a jogar com toda a sua força e, por enquanto, ainda não podemos dizer que ele perdeu, porque, efetivamente, é verdade. A comunidade internacional praticamente nada pode fazer contra a Rússia, porque a Rússia tem armas nucleares. As sanções, o povo russo terá que as aguentar e penso que a Rússia está agora mais bem preparada para aguentar as sanções do que em 2014, depois da tomada da Crimeia. Mas relativamente às sanções, portanto, há já uma série de personalidades próximas do Kremlin que são alvo de sanções. Julga que, no fundo, as sanções económicas, mesmo hipoteticamente dirigidas diretamente contra Putin, não vão surtir efeito? Não, eu acho, pelo menos, não vão surtir efeito a curto prazo. As sanções, se tiverem algum efeito, será a médio ou longo prazo. E é por isso que Putin arrisca, porque ele considera que não há sanções capazes de o obrigar a mudar de política. E é o que ele está a fazer, ele faz o que quer. As sanções vão afetar principalmente a população, os russos, e ele também sabe uma coisa, é que sanções, quanto mais fortes forem, não batem só nos russos, batem também nos europeus. E de uma forma muito dolorosa, nomeadamente com o aumento do preço do petróleo, etc. Por outro lado, a Rússia, apesar de continuar a ser uma potência militar, em termos económicos está a passar dificuldades.
qual é a margem de manobra que a Rússia tem neste momento para se envolver numa guerra? A Rússia, neste momento, tem uma coisa, tem uma grande reserva em termos de moeda e ouro. São 600 mil milhões de dólares e cuja quantia vai aumentando rapidamente porque o preço dos combustíveis está muito alto. E a Rússia está a ganhar muito dinheiro com todo este processo. Agora, o que pode acontecer é que Putin não invista este dinheiro na modernização do país, mas principalmente na parte militar e nas Forças Armadas. E aí Putin certamente que virá a ter problemas. Quais são os eventuais trunfos que têm os países ocidentais e, nomeadamente, a União Europeia? Não estou a ver quais. Não consigo vislumbrar. Há potências que têm também a arma nuclear, não é só a Rússia? Sim, está bem. Mas as armas nucleares existem não é para serem utilizadas. Existem exatamente para não serem utilizadas por ninguém. Daí que isso aí não é uma grande vantagem para os países ocidentais. Claro que isto garante-lhes a segurança e protege-os da possibilidade da Rússia atacar com armas nucleares. Mas nós também sabemos que a própria Rússia também não deverá empregar este tipo de armas porque sabe os perigos que corre se os empregar. Logo que Vladimir Putin começou a dar os primeiros sinais de que ia lançar uma operação militar na Ucrânia, a Alemanha disse que suspendia para já a entrada em funcionamento do gasoduto Nord Stream 2. Julga que este argumento pode, a prazo, convencer Putin a voltar atrás, uma vez que a Europa e, designadamente, a Alemanha são grandes clientes do gás russo? São grandes clientes, mesmo sem o Nord Stream 2. Ou seja, isso, claro, que a não entrada em funcionamento desse gasoduto impedirá a Rússia de aumentar as suas exportações de gás para a Europa. Mas se ele tiver fechado, a Rússia ainda fornece quantidades muito significativas de gás, que torna alguns países europeus, e um tão importante como é economicamente a Alemanha, fiquem a depender do gás russo. Por isso, digamos que não é só a Rússia que sai prejudicada, a Alemanha também vai sair fortemente prejudicada, a maior economia europeia, e, por isso, penso que também não será o Nord Stream 2 que obrigará Putin a mudar de política. A Rússia aparece cada vez mais isolada em termos internacionais, com exceção, eventualmente, da China. O Xi Jinping tem-se mostrado próximo de Putin ultimamente, mas até agora tem tido posicionamentos muito cautelosos relativamente àquilo que está a acontecer na Ucrânia. O que é que se pode esperar da China nesta crise? Digamos que a China não vai reconhecer a independência das zonas separatistas e tem apelado a que a Rússia não recorra a armas para resolver o problema, mas recorra, sim, a conversações. Isto porquê? Porque a China não está interessada em que haja um grande conflito na Europa, porque isso irá provocar perdas muito grandes na economia chinesa, porque a Europa é um grande mercado para os produtos chineses. E no caso de uma guerra, os chineses não terão a quem vender muitos dos produtos que fabricam. Além disso, há aqui um problema também. Os chineses não querem abrir precedentes, porque eles podem ser perigosos para a própria China. A China tem o Tibete, a China tem Taiwan, a China tem outras regiões que poderão ser, por exemplo, no caso de... Vamos supor que agora a China reconhecia as repúblicas separatistas de Donbass. No dia seguinte, os países europeus teriam um argumento ideal para reconhecer a independência de Taiwan. E claro que isso para os chineses é inaceitável. A seu ver, quais são os cenários mais plausíveis neste momento por parte, designadamente, da Europa e dos Estados Unidos face a esta guerra? Eles só podem continuar e intensificar o apoio militar e outro à Ucrânia, em termos de armamentos, claro. Claro que não vão enviar homens para a Ucrânia. Seria o início de uma guerra entre a Rússia e a NATO direto, e onde haveria uma enorme tentação de ambas as partes empregarem armas de destruição em massa, como são as armas nucleares. E pouco mais podem fazer do que isso. Era José Milhazes, escritor e antigo correspondente da RFI em Moscovo. RFI, as vozes do mundo.